Irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 1. Hoje iremos analisar a partir da vocação de Levi. Antes, eu quero responder algumas perguntas que vocês estão colocando aqui. Muito interessante essas perguntas, porque a gente inicia um diálogo, né, com vocês. Qual o risco de alguém não qualificado, padre sem autorização do bispo ou leigo, tentar fazer um exorcismo? Primeiro, o leigo ele tem que ser ministeriado, tem que ter o ministério de exorcismo que o padre tem. Então, se o leigo não tem esse ministério e não tem autorização, como é que vai fazer o exorcismo? Tá? Segundo, entra a questão da obediência, né? Se o padre, ainda que o padre tenha o ministério, e hoje a Igreja Católica coloca que precisa da autorização por escrito do ordinário do bispo, se ele vai fazer sem autorização, ele está em desobediência. Desobediência é um pecado. Você está lutando contra Satanás, né? Então, está de pecado, pode ser que o exorcismo não dê certo, né? E caso até que o demônio saia da pessoa e entre em você, porque você está na desobediência. Então, a questão da obediência na Igreja Católica é muito importante. É melhor estar em um estado de obediência, e o leigo, que não é ministeriado, nunca. Sem ser ministeriado com a autorização do bispo, provavelmente o bispo irá ministeriá-lo para o exorcismo, tá? Então vamos respondendo aos poucos as indagações e as perguntas. Marcos 2:13, chamado de Levi, tornou a sair para a beira-mar. Recorde aí que na aula anterior foi a cura do paralítico, que é a vocação principal, o chamado principal de Nosso Senhor. Jesus veio curar o pecado. Mais importante que a cura física, do que tudo, é o perdão do pecado. E eu volto e insisto que ele não veio libertar politicamente ninguém de nada. A proposta de Nosso Senhor não é político-social, é religiosa. Ele veio perdoar o pecado. É estritamente religiosa. Ele veio perdoar o pecado. O universo aqui é religioso. Não vamos confundir religião com política, tá? Nem religião ou fé com política. A fé pode levar a uma política, mas aqui é claro que no Evangelho de Marcos, o Senhor, e nenhum Evangelho, ele não veio, e nem no Novo Testamento, ele não veio libertar politicamente e socialmente ninguém de nada. Isso fica muito claro no nosso curso aqui. Tornou a sair para a beira-mar, estava lá em Cafarnaum, recorde, né? Entrando de novo em Cafarnaum, 2:1, agora 2:13, tornou a sair para a beira-mar, lago de Genezaré. O Senhor morava por ali, Cafarnaum, o lago, andava por ali. No ministério apostólico dele, era uma cidade da Galiléia e do sul, de Judá, tá? Então, ele sai de Cafarnaum e se dirige, vizinho, à beira-mar, ao mar da Galiléia. Toda a multidão ia até ele. Insisto que a multidão acompanha Nosso Senhor, acompanha Jesus. O que eles querem? Ser curados e que ele tire o demônio. Recordo mais uma vez que 4 aspectos principais de Jesus em Marcos: ensinar, curar, tirar o demônio e perdoar o pecado, que é o essencial, o perdão do pecado, que isso esteja bem claro. Toda a multidão ia até ele, orlos, multidão. E ele os ensinava. Volto a dizer, insisto, essa característica essencial de Nosso Senhor, 2:13, ensinar. Kai exceltem palim para tentalassan, talassan foi para o mar, saiu para o mar. Kai pas ho orlos, e toda a multidão. Erheto prosoton, veio até ele,
Cai é didasken autus, e ensinava a eles, ensinou a eles. O Senhor é o didásculos, é o professor, é o mestre. Ao passar, recorde que quando ele chama o André, o Simão, Pedro e Tiago e João, ele está passando, caminhando ali perto do lago. Aqui, de novo, ao passar o lago, de novo o contexto do lago, ou mar, porque era muito grande, né? Ele viu Levi, que é o nome hebraico de Mateus, Levi, o filho de Alfeu, caracteriza, diz quem é, filho de, na cultura judaica, o sobrenome era esse, filho de. Eu sou Fernando César, lá seria Fernando, filho de Hélio, meu pai, né? Então, aqui, Levi, filho de Alfeu, Bar, no aramaico, Bar, no hebraico, Ben, né? Filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele era publicano, cobrador de imposto. O judeu odiava o publicano, porque ele cobrava imposto para o imperador. O imperador que estava dominando o território de Israel. Imagina aí a raiva que o judeu tinha de um publicano. E Levi era um judeu publicano. Também porque, além de pagar imposto que ninguém gosta, né? Além de ele pagar imposto por um estado, um império que tinha invadido a Judéia. E além disso, o publicano, coletor, né? Ele era ladrão, quase todos eram ladrões. O imposto era tanto, 2 moedas, cobravam 4. Ficavam com 2, davam 2 ao imperador. Então, em geral, eram ladrões. Daí fora que eles estavam dominando o território de Israel. E os judeus odiavam essa questão. Tá? Viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Imperativo, de novo o imperativo. Recordo que toda vocação é um imperativo. Não é só um convite, não. Hoje tem toda essa áurea de convite, Aqui é o verbo no imperativo. Aí, paragon eden lewin, tontu alfaio, catemenon, epiton telonion, sentado na coletoria, telonion, cai legei autor, acolutei moi, imperativo, segue-me. Toda vocação é um segmento. E no imperativo, ele sentado na coletoria disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Na hora, ele se levanta e segue nosso Senhor. O outro aspecto importante é a resposta imediata que há na vocação quando Marcos relata, conta a vocação do Mateus, Levi, do Pedro, Simão, do André, do Tiago e do João. Na hora, eles se levantam e seguem. É claro que toda vocação tem um tempo, um período e tal. Aqui a coisa é imediata, é colocada como uma coisa imediata e no imperativo. Versículo 15, a refeição com os pecadores. Outro aspecto muito importante do Evangelho de Marcos é que Jesus se reúne com os pecadores. Ele não veio chamar o justo, veio chamar os pecadores. Lucas insiste também. E Marcos é claro, né? A vocação de chamar, a vocação de perdoar o pecado e de fazer refeição com os pecadores. Um judeu não fazia refeição com qualquer um. A refeição era um ato, uma atitude de intimidade. Ele não convidava qualquer um para a sua casa, nem hoje, né? Ele não convida qualquer um para jantar, né? Mas então um ato de intimidade, né? E ele vai então comer com os pecadores. Aconteceu o que, diz o Evangelho, estando à mesa, essa coisa de mesa, de refeição, é muito importante na cultura judaica. Em casa de Levi, então ele chama o Levi, que era um pecador publicano, e agora entra na casa dele.
imagine o escândalo aí, né? O judeu não se dá com o publicano, ele entra lá e o que encontra? Publicanos e pecadores, né? Ambiente, né? Que as autoridades judaicas, elas rejeitavam completamente. Não podia comer com publicanos, estaria impuro. Podia entrar na casa de um pecador, de uma prostituta, estaria impuro, mas Nosso Senhor veio perdoar o pecado. Vai entrar na casa só de santo? Então ele entrou na casa do pecador, do publicano, da prostituta, disso, daquilo, para quê? Para perdoar. Não entrou para pecar, entrou para perdoar. Muitos publicanos e pecadores também estavam lá com Jesus e os seus discípulos. Aqui, Jesus não está só. Então ele chama Levi, vai até a casa dele, lá está repleto de publicano e pecador, e ele entra na casa com os discípulos. Às vezes os discípulos aqui são confundidos com os apóstolos. Às vezes são mais de 70. Lucas coloca com mais de 70. E os apóstolos 12. Tem diferença? Tem. Embora cada contexto tem que ser analisado. Apóstolo, que eram 12, eram aqueles que eram enviados. Apóstolo, enviado. Sheliach. Sheliach é enviar. Enviados em uma missão. E discípulo é o aluno, é aquele que seguia nosso Senhor. Então, o apóstolo é enviado em missão e o discípulo é o seguidor. Todo apóstolo tem que ser discípulo, né, de Cristo, claro, de Jesus. Mas nem todo discípulo era enviado em missão. Então, que fica essa diferença? Bem claro, tá? Eram 12 apóstolos, mais de 70 discípulos. Apóstolo, aquele que é enviado em missão, discípulo é o seguidor. Só que em determinados contextos, ele chama apóstolo de discípulo e discípulo de apóstolo. Cada texto lido no seu contexto, senão vira um pretexto. Os seus discípulos com ele, pois eram muitos os que o seguiam. De novo, uma grande multidão segue Nosso Senhor para ser curada, para tirar o Satanás. Porque escutar e gostar de escutar. Ele ensinava, curava, tirava o Satanás, né? A gente já vê a diferença entre o outro. O Satanás existe, tá? E conhece Nosso Senhor e perdoar o pecado, né? Os escribas dos fariseus, os fariseus tinham os escribas. Nem todo fariseu era escriba. O escriba quem era? Quem escrevia. Escriba escreve, né? Era o doutor da época, o doutor da lei, conhecia a lei. Em geral, o pé da letra, né? Tem a exegese própria deles, a exegese judaica. Ainda hoje tem a exegese judaica, os rabinos judeus interpretam do jeito deles. Eu já estive em sinagoga, conheci alguns rabinos em Israel, aqui em Fortaleza, na Itália, na Europa, tá? Fiz um curso com um rabino, né? Então, os escribas, que eram os rabinos em geral, o doutor da lei, né, estavam lá. Imagina, eles estavam lá na hora que o Senhor curou o paralítico e perdoou o pecado. Dizendo o contrário, perdoou o pecado, que é o mais importante, e curou o paralítico. E eles murmuravam no coração dele. De novo, eles estão aqui, na casa de um publicano. Para quê? Para olhar, para condenar Nosso Senhor. Eles queriam condenar Nosso Senhor à morte. Por um motivo religioso, não político. Religioso, né? Os escribas dos fariseus, farisaion, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele que ele come com os publicanos e pecadores. Então eles reclamaram por discípulo de Jesus, ele está comendo com publicano e pecador. Ele que é um santo, que não sei o que, ele não conhece então, que a lei diz que é proibido. Embora a lei explicitamente não dizia isso, né? Mas queria alguma coisa para pegar o Nosso Senhor e condenar, né? O que ele come com os publicanos e os pecadores. Ouvindo isso, aqui Jesus escutou. Lá ele leu o coração deles, dos fariseus. Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico. E é verdade. Quem é que precisa de médico? Quem está doente. Quem é que precisa de perdão? O pecador. Para onde o médico tem que ir? Para o doente. Para onde Nosso Senhor tem que ir? Para a casa do pecador. Para quê? Para perdoar o pecado. Não para pecar, logicamente, para perdoar o pecado. Tá? Embora aqui os fariseus e os doutores lá da lei, eles queriam pegar Nosso Senhor num legalismo, num casuísmo, para terem do que acusá-lo. É esse o
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vi chamar justo mais que pecador. Então, o anúncio da salvação, recordem, é o perdão do pecado. Se é o perdão do pecado, ele veio o quê? Chamar os pecadores. Aqui é a conversão. Recorde a história do filho pródigo, né? Que sai de casa, Lucas 15, larga tudo, pai, desejou a morte do pai e tal, e caiu em si e retornou. Conversão. Então, nosso Senhor veio perdoar o pecado e anunciar o perdão para quem? Para quem é pecador. Se não tem pecado, embora todos nós somos pecadores, né? Pecado maior ou menor, todo mundo precisa de perdão. Os discípulos de João, perícope seguinte, versículo 18, e os fariseus jejuavam. Outro assunto. Então, nós estamos analisando o Evangelho de Marcos. Então, ele veio perdoar o pecado e o pecador. O discípulo de João, recorde aqui, João Batista, que é o início do Evangelho de Marcos, e os fariseus jejuavam. O batismo de João é um batismo de conversão. Não perdoava pecado, João não tinha poder de perdoar pecado, né? Só não o Senhor, porque é Deus. Né? E vieram dizer, agora um outro conflito surgiu lá em torno da missão de nosso Senhor. Então, não o Senhor chamou o Levi, Mateus, foi até a casa dele e disse que veio perdoar os pecadores. Lá tinha publicano pecador, os escribas lá dos fariseus ficaram contra, reclamaram por discípulos de Jesus. Agora tem outro debate. Jesus ele suscitou muito debate em torno dele, da pessoa dele, da missão dele, da história dele. Debate sobre o jejum. Quando é que eu devo jejuar? Marcos vai dizer, e nosso Senhor em Marcos, né? Tinha os discípulos de João, agora presente, e o dos fariseus. E os fariseus, todos lá. Eles jejuavam. João, aquela questão da penitência, né? Porque o batismo dele é de penitência, de conversão, de preparar o caminho para o Senhor. E os fariseus por causa da lei. É quando toda a lei de Israel, o livro de Jonas lá, é quando ele anuncia a destruição da cidade. O que é que faz o rei? E segundo a leitura, até os animais, jejum, né? Se convertem. É a leitura, né? Não é literal, mas a questão da conversão o jejum existe. O rei se veste de pano de saco. Quando Elias anuncia o pecado do rei Acabe, ele se veste de pano de saco e jejua. Sinal de penitência. Então, o jejum é um sinal de penitência. É válido? Claro, até hoje e a Igreja Católica coloca como obrigatório o jejum quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Isso aqui é obrigatório. Certamente, se você não está doente, não tem alguma complicação, né? Você é uma pessoa sadia, então é obrigado a jejuar quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa na nossa Igreja Católica. Agora, se você tem a prática de jejum, pode jejuar toda sexta, né? É um hábito muito bom. Então, o discípulo de João e os fariseus jejuam, né? E vêm até nosso Senhor e dizem aqui a nosso Senhor, por que vieram dizer, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teu discípulo não jejua? O discípulo de Jesus não jejuar. O de João sim, penitência, fariseu sim, por causa da lei. E o de Jesus não. Então reclamaram. Reclamam de tudo, né? Tem gente assim, né? Qualquer coisa quer pegar. Vieram até nosso Senhor e disse, por que é que o teu discípulo não jejua? Né? Jesus respondeu, não ficava calado não. Podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? O noivo é nosso Senhor. Se o noivo está lá, o que é o noiva é festa. No noivado, num casamento se jejua. Eu nunca fui a um casamento, né? E que era só pão e água. Em geral, não. É uma grande festa. Recorde aí Caná da Galileia, João 2, naquela festa, muito vinho e tal. Faltou até vinho, que tinha muita gente. Nosso Senhor transforma água em vinho. Eucaristia. Então, quando o noivo está presente, quando Nosso Senhor, que é o noivo da igreja, está presente, é festa. É o clima de festa. Não se jejua, não. Né?
podem os amigos do noivo, quem são os amigos do noivo? Os discípulos de Nosso Senhor. Quem é o noivo? Nosso Senhor. Quem é a noiva? A igreja. Jejuar enquanto o noivo está com ele? Não, não pode. Enquanto o noivo estiver com eles, não pode jejuar. Nosso Senhor diz bem claro. Então, o meu discípulo não jejua, eu estou aqui ainda. Porém, dias virão em que o noivo lhe será tirado. Morte, anúncio da morte dele. E lhe será tirado. Ele se oferece livremente, de domen, oferecer-se, entregar-se, mas ele será morto. Dias virão em que o noivo lhe será tirado. Então jejuarão. Então, quando Nosso Senhor morrer, então eles vão jejuar. Agora não, eu estou aqui. Eu sou o noivo, a igreja é a noiva. E eles são meus amigos. O de João, ok, é um contexto de conversão. Os fariseus, por causa da lei, pode jejuar. E os discípulos do Nosso Senhor, quando ele morrer. Nós hoje, ele já morreu, ressuscitou, então eu posso ter essa prática do jejum, claro, é importante. É válido o jejum? Quarta-feira de cinza, sexta-feira, outro dia, pode. Tem a prática, tem gente da quaresma, toda sexta-feira jejua. A igreja coloca abstinência, penitência, 40 dias, sexta abstinência de carne, Mas o jejum mesmo, quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. Ninguém... Ele continua a reflexão, ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha. Pensa aí, uma roupa velha, rasgou, Aí Jesus ele vai explicar o que ele está dizendo. Não se faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova puxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Aquele negócio fica feio, uma calça uma calça velha e colocou um remendo novo, na hora na vista dá. E Nosso Senhor vai dizer que aquele remendo novo, ele vai puxar e vai rasgar, vai ser pior. Ele não usava a calça jeans, Era mais a túnica mesmo. E vai ficar pior, mais feio. Então não se usa, Não se usa remendo de pano novo em roupa velha. Que é a roupa velha? A doutrina dos fariseus. Qual o remédio de pano novo? A nova doutrina, o Novo Testamento, a doutrina do Nosso Senhor. Não se mistura. E também não é hora de jejuar. Virá a hora de jejuar, mas não é agora. O fariseu tem que entender. De certa forma, até a doutrina de João, porque era a doutrina do Antigo Testamento. Não era a doutrina do Novo Testamento. Agora é o Novo Testamento. Uma nova economia de salvação. Não se mistura o Novo Testamento com o Antigo. A economia do Novo Testamento com a economia do Antigo. Não se mistura um remendo novo com roupa velha. Roupa velha é a antiga aliança, a doutrina dos fariseus. De certa forma de João, porque pertence ao Antigo Testamento. João Batista pertence ao Antigo Testamento. Apesar de ser o maior entre o nascido de mulher. E nós somos maior do que ele. Tá certo? Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho, a túnica e o rasgo aumenta. E continua. Ninguém põe vinho novo em odres. Odre era o recipiente onde colocava o vinho. Se o odre é velho, geralmente de couro, se o odre é velho, coloca o vinho, vai derramar. O vinho escapa. Então não se faz a roupa velha, fazer uma nova, colocar o remendo novo, estraga. O odre velho, não adianta colocar o vinho novo. Vinho novo, nova aliança. E também vinho novo, porque não é hora deles jejuarem. Então, cada coisa no seu lugar, na sua hora. Fala duas coisas aqui, cada coisa na sua hora. E a economia de salvação é diversa entre os dois testamentos. Caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados. Vinho novo em odres novos. Nova aliança e um coração novo. Jesus está anunciando uma nova aliança. Tempos irão em que eles jejuarão e jejuaram quando ele morreu. E não se deve misturar a nova aliança com a antiga aliança. Cada coisa no seu lugar.
Depois desse fato, dessa discussão, desse debate sobre o jejum, acontece que Jesus estava passeando no sábado, atento à questão do sábado, num sábado pelas plantações, e seus discípulos começaram a abrir caminhos arrancando as espigas. Então, teve um debate lá acerca do jejum com o discípulo do João e os fariseus. Ele tinha comido com os pecadores na casa de Levi, tinha chamado Levi, o imperativo. Agora ele está andando por lá. E tinha chegado o dia de sábado. Recorde, toda vida que tem o dia de sábado, tem fariseu, ele cura, tem confusão. Porque nesse dia os fariseus dizem, não pode fazer nada. Segundo a lei, está lá em Gênesis, eles interpretam a lei ao pé da letra, não se pode fazer nada nesse dia. Então, agora o relato das espigas arrancadas num dia em que os judeus e os fariseus dizem que não se pode fazer nada. Aconteceu o que? Retomo o texto, versículo 23. Ao passar num sábado, dia em que o judeu dizia que não podia fazer nada, pelas plantações, né, os discípulos de Jesus começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Tá? Então, era um dia de sábado, o fariseu dizia que não podia fazer nada. E eles estavam lá passeando, entraram num campo, lá tinha muita espiga de trigo, né? E eles então abrem caminho, né? E arrancam as espigas. Aí os fariseus, não pode não, hoje é dia de sábado. O fariseu estava querendo pegar Nosso Senhor em algo para o acusar. Os fariseus disseram a Jesus, os discípulos de Jesus abrem caminho, né? Arrancando espiga, e os fariseus dizem, né? Vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Eles eram muito legalistas, ao pé da letra, tomavam a lei ao pé da letra. Não se pode, tem que interpretar corretamente, né? Então, os fariseus olhando tudo para ver se pegar Nosso Senhor em algo para o acusar. Então, aqui acusam os discípulos. Eles estão arrancando espiga, não pode. Porque a lei diz que não pode arrancar nada nesse dia, né? De novo, Jesus tinha muita paciência, né? De novo, ele respondeu, nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome. Jesus conta então essa história acerca do rei Davi, né? Como entrou na casa de Deus, não era rei ainda, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer, e deu também aos companheiros. Então os fariseus acusam os discípulos de Nosso Senhor de entrar num campo e arrancar a espiga. Então, o Davi não fez igual, pior. O que fez Davi? Ele entrou na casa de Deus, não podia, só o sacerdote. Que tinha um sumo sacerdote da época, Abiatar, e ele come os pães da proposição que só o sacerdote pode comer. E Davi não era rei, não era sacerdote, não era nada. Então, se Davi, que não era rei, entra no templo, não podia, come o pão, que é só do sacerdote, e não podia, por que é que o discípulo não pode arrancar a espiga e levar e comer? Por que é? Se os fariseus entendiam da lei, ou conheciam a lei, Nosso Senhor também conhecia, né? E deu também aos companheiros. Então, Davi arrancou, né, pegou o pão e deu aos companheiros dele. Pão que só o sacerdote. Davi não era sacerdote, não era nada, ele não era rei. Depois, se fosse rei, podia fazer o que ele quisesse. O que quisesse, não. Mas nem rei era. Então, por que é que o meu discípulo não pode arrancar as espigas? Então, o fariseu, ele era escravo das leis, escravo das instituições. O cristão não é escravo das instituições humanas. Tem que seguir aquilo que é de acordo com a lei de Deus. Aquilo que não é de acordo com a lei de Deus, eu não tenho que seguir. Então, ele dizia, conclui, né, o sábado, a instituição, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. As instituições judaicas, está se referindo a elas, foram feitas para o homem. Deus deu para o homem. Não é para escravizar o homem, para libertar. De modo que o Filho do Homem, ele é Senhor até do sábado. Jesus está ressignificando todas as instituições judaicas, inclusive o sábado, que era uma coisa
que era muito premente na cultura e na religião judaica. Então, ele ressignifica, ele reinterpreta toda a lei da antiga aliança, porque ele é a nova aliança. Então, hoje foi esse o nosso curso, continuando o Marcos do capítulo 2, versículo 13 até o versículo 28. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força.